Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite e dividir com a gente toda a sua expertise no quesito criatividade, né? E a gente, todos nós que trabalhamos com criatividade, que dependemos da criatividade para desenvolver com primor os nossos projetos, estamos aí sedentos para saber o que você tem para contar para a gente e como fica a nossa criatividade nesse momento de pausa. Estava falando um pouquinho de você, um pouquinho do ateliê, mas eu queria que você contasse você para a gente o que você faz lá em Amsterdã, como é que é aí, como é que você trabalha com a Adri, uma queridíssima que hoje não pôde estar aqui com a gente, mas que nos concedeu você aí para dividir com a gente todo esse conteúdo sensacional que a gente vai conversar aí durante uma horinha. Conta para mim, o que você faz lá em Amsterdã, como é que acontece tudo isso? Então, a gente tem um ateliê há 30 anos, eu e a Adri, né? E realmente, assim, a grande força do nosso ateliê é a criatividade baseada no experimentação. Na verdade, a curiosidade sempre foi o nosso grande assim, viés, né? Porque quando a gente começou há 30 anos atrás, tinha muito poucas coisas. E aí a gente começou a gente misturava pó, tinha muitas tintas que nem existiam, e nosso suporte sempre foi a parede, que é aquela coisa do gesto, né? Você coloca a criatividade, a cor, a sua expressão na parede, que é um espaço grande, então a gente cria ambientes na casa das pessoas onde fica uma identidade dela. Esse projeto tem muita troca, né, entre a gente e o cliente. E foi muito incrível, porque a gente fez uma vez na Casa Cor um ambiente, e aí nos descobriram lá, porque acharam aquilo com uma identidade. Era o ateliê de uma pianista da Patrícia Anastasiasi na Casa Cor, que era uma homenagem dela para a mãe dela, então uma coisa com muito sentimento, né? E aí a gente acabou sendo encontrada e começamos a ir para Amsterdã, já fazem 5 anos, levando a América Latina como o que a gente tem na América Latina de criatividade, de força, de abundância de cores e de tudo mais, que faz a diferença na vida das pessoas. Então a gente leva todas as nossas manifestações artísticas, a dança, toda a nossa manifestação de cultura, né? E todo assim, desde aquela vamos supor, todos aqueles lugares dos Andes, a Argentina, assim, a gente leva toda a abundância de cultura, de colorido que tem na América Latina. Então e a nossa expertise no que a cor pode fazer dentro da casa das pessoas. E isso acabou que a gente começou a estudar muito isso da importância da pausa, da onde a criatividade acontece, de como a pausa pode criar um vazio cheio de oportunidades, né? A gente pensa assim, não, é um vazio, mas o vazio, só se a gente imaginar já um vazio, muitas oportunidades existem no vazio. Sim. E aí a gente levou tudo isso, né? A gente leva essa criatividade junto com toda essa abundância de cultura e do saber ancestral que a gente tem. E a gente tem aqui uma fé que vem das nossas raízes. Então, realmente, a América Latina, ela dá uma grande contribuição. A gente vai para Amsterdã anualmente, escolher a cor do ano, e mais do que a cor do ano, é assim, o que pode trazer dentro do momento atual para a vida das pessoas um bem-estar, que é muito através, né, do nosso trabalho como designer de interiores, dos nossos projetos junto com os arquitetos, dos nossos books que a gente faz de combinações de cores, de paletas, para trazer uma harmonia para a casa das pessoas, né? Que cada um tem a sua paleta de cor, cada um tem aquilo que traz harmonia, né? E a cor nesse ponto, ela pode fazer grandes transformações na sua casa, que é o seu ninho, e por consequência na sua vida, né? Sim, sem dúvida. Agora, a gente falando um pouquinho de criatividade, né, Carlota? A gente está passando aí esse momento de pausa forçada. E muitas pessoas que estão aqui nos vendo
precisam da criatividade para continuar com os seus projetos, etc. E, de repente, a gente se vê, eu falei com muitos colegas, com muitos arquitetos, falando, Cissa, e como fica a criatividade nesse momento de pausa? As pessoas quase que entram numa espiral, né, numa batalha consigo mesmos, né? E aí que a gente teve a ideia de trazer você para falar um pouquinho sobre criatividade. Me parece que criatividade não é uma coisa que a gente, pum, de repente vem e tem uma criatividade, uma luz. A criatividade me parece que é um processo, né, Carlota? A criatividade na verdade, você tem nas suas memórias, você tem em todas as suas... O que mais nos traz recursos para exercer a nossa criatividade, descobrir nossas habilidades, tá na gente mesmo. Tá nas nossas memórias, tá no nosso saber intuitivo. Então, na verdade, todas as pessoas, elas são criativas. Basta elas... na verdade, o que a criatividade precisa é justamente ser reconhecida como um processo. Não achar que vem assim, sabe? A luz vem da onde? A luz vem dentro de você. Não, mas aonde eu arrumo essa luz dentro de mim? A gente tem recursos, só que o mais necessário para a gente acessar esses recursos, muitas vezes, é realmente a pausa. Que a gente agora, nesse momento, está tendo a oportunidade forçada, né? Claro que com muitos problemas, a gente não pode negar. Mas a gente pode fazer dessa pausa, um momento de acesso dessas memórias afetivas, de acesso dessas ressignificações que a gente pode fazer, de memórias que a gente tem dentro da gente, ou de habilidades que estão adormecidas, e que a gente, na verdade, com toda essa velocidade que teve nos últimos tempos do mundo globalizado, de muita informação rasa, entre aspas, né? Porque o conhecimento é algo mais do que você dar um Google para saber uma informação. O conhecimento é uma coisa que também ele é feito de uma imersão, de um dia após o outro. E então eu acho que todo mundo é criativo. Basta essa imersão pode ajudar muito na descoberta e assim, no aparecer devagarinho, sem muita expectativa de qual é o seu viés criativo. Todo mundo tem um viés criativo, né? Assim, em alguma coisa. É como se talvez esse processo criativo ele se tivesse como uma válvula a inspiração através da observação. Seria mais ou menos isso? Isso, então. A observação na verdade, a inspiração, ela vem através da observação. E a observação vem através de um olhar cuidadoso, de uma imersão em você mesmo, porque, na verdade, você enxergar alguma coisa é diferente do que você passar o olho. Para você enxergar, você tem que ter assim, você tem que observar, você tem que dar um tempo para que isso você ache dentro de você, ou da sua memória, ou de... o encantamento das coisas para cada pessoa é diferente. Da mesma forma que a cor para cada pessoa tem um efeito, o encantamento para cada pessoa... Tem coisas que são assim... Por exemplo, um mar azul com o céu ou o pôr do sol é uma coisa que todo mundo se encanta. Mas existem coisas muito pequenas que podem nos encantar e que podem... Ao observar, a gente pode trazer isso. Por exemplo, a natureza é a grande mestra, né? Aqui no ateliê ela é sempre a grande mestra. Porque o que acontece? Na natureza a gente consegue ver os ciclos. E os ciclos da natureza mostram que no processo criativo, como também no processo de observação, você tem que dar o tempo, você tem que esperar o tempo das coisas acontecerem, sem atropelo e sem julgamento, né? Não existe, no processo criativo, não deveria existir o certo e errado. É um processo que pode ser ajustado, que pode ser aparado, que pode ser melhorado, né? Então, com tudo isso, isso pode trazer a observação através... Os ciclos da natureza são maravilhosos. Por exemplo, uma macieira, você observa ela todos os anos. Alguns anos as maçãs vêm menores, alguns anos tem menos maçãs, alguns anos as flores, assim, os frutos vêm numa época um pouquinho diferente. Então, a gente também fica
Eu acho que acalma, a natureza quieta. Por isso que ela é tão mestra. Porque além dela ter muitas respostas, ela quieta a nossa mente para prepará-la para uma observação mais atenta. Entendi. Bom, então me parece que o tema da nossa live tem tudo a ver, né? Porque se a gente, para ser criativo, precisa se inspirar através de um olhar atento, e que esse olhar atento demanda de a gente silenciar para poder observar com atenção plena, né? Me parece que o momento é propício para a criatividade. É o contrário que as pessoas estão entendendo, é isso? É isso mesmo. Uhum. E esse olhar atento, Carlota, tem pessoas que me falam assim, Cissa, mas eu não consigo olhar com atenção para alguma coisa. Você acha que o fato de, as pessoas também dizem muito, virou quase do Carlota? Carlota? Deu uma falhadinha, mas agora você pode repetir só o que você falou, que eu não... Sim, deu uma cortadinha em você. Eu estava falando que tem muitas pessoas que dizem assim, tudo bem, Cissa, mas e aí? Eu tenho um olhar atento, mas as pessoas me falam que para eu ser criativa, eu preciso ser curiosa. Tornar uma pessoa curiosa, como é que funciona isso? Então, a curiosidade, ela vem de um autoconhecimento. A curiosidade vem de realmente dessa imersão, de você conhecer um pouco sobre você. Então, no resgate das suas memórias, no resgate das suas experiências, na verdade, assim, as experiências que a gente tem em vários âmbitos da nossa vida, elas nos trazem um material para a gente ser curioso, né? Uhum. Por isso é tão importante as experiências. Carlota, estão falando que está travado. Continua travado? Alguém me dá um sinalzinho aí. Olha lá, tá falando que está travado. Está travado o meu ou o da Carlota? Será que o Plínio está aí nos bastidores para nos ajudar? Está nos acompanhando no celular dele? É que aqui não tá mostrando que está travando. Olha lá. Agora tá bom. Tá bom, tá bom. Então vamos lá. Então, verdade, retomando, como que a gente faz para a gente sentir curiosidade das coisas? Qual é a linha que eu preciso pegar para eu me tornar uma pessoa mais curiosa se eu tenho problemas com criatividade? Realmente. Você estava me falando do autoconhecimento, né? Que é fundamental a gente. É o autoconhecimento, porque, na verdade, a curiosidade o que move a curiosidade está dentro da gente. Assim, a curiosidade vem de uma experiência ou de uma tentativa. E, na verdade, assim, o que são essas experiências? São as tentativas, são os erros, são os acertos, são os ajustes. É você, assim, não achar que uma experiência ela pode ser simplesmente uma coisa gostosa. É um pouco o que a gente conversou de manhã. A gente começou a achar, ultimamente, a gente ficava assim, a gente se distraía, mas a gente não se divertia. Porque a diversão é uma coisa que vem de uma experiência onde a gente deixa as coisas acontecerem. Na curiosidade é um pouco parecido. Sabe, como é que a gente vai se tornar curioso sem ser aquela coisa, eu tenho que ser curioso? Assim não vai dar, né? É uma imersão dentro, é lembrar de alguma coisa, às vezes é um cheiro, é uma memória, e às vezes muitas coisas, assim, a gente tem muita coisa, exposições que a gente vai, que trazem, assim, às vezes uma coisa que você fala, nossa, isso faz todo sentido para mim. Então, todas as referências, basicamente, que ativam a curiosidade, que são, digamos, molas propulsoras para a criatividade, elas estão dentro da gente, em algum lugarzinho. Né? E as habilidades também, sabe? A gente é uma questão da gente experimentar, porque se a gente não experimenta,
é difícil a gente, se está dentro da gente, a gente tem que experimentar para a gente poder ter assim. E aí, eu quero entender mais disso, eu quero entender. E não é assim, eu quero entender e quero estar pronto para fazer um trabalho PhD e entrar para Harvard. Não, eu quero entender, é um pouco, primeiramente, pelo prazer, por aquilo que. Para me reconhecer naquilo que eu estou fazendo. Eu acho que se reconhecer no que faz é uma das coisas que mais falam sobre o autoconhecimento, falam sobre a gente e são molas propulsoras da curiosidade no processo criativo. Quer dizer, então, Carlota, eu estou anotando aqui para depois a gente fazer um resumão para todo mundo e você vai aí me balizando se eu estou entendendo direitinho, porque eu preciso aprender muito com você. Quer dizer, então, quando você tem essa curiosidade, que vem através do autoconhecimento, ou seja, você precisa identificar em você aquilo que te emociona, para que você se torne curioso através daquilo que te emociona. É como se a gente tivesse interessado em ouvir uma conversa de alguém que nos interessa muito aquele assunto, aquilo me despertou uma curiosidade, então eu tenho um olhar atento para aquela conversa, para aquele diálogo daquelas duas pessoas. A partir disso, você me fala que é preciso ter essa inspiração, esse olhar atento, e que é preciso ter uma certa ousadia para você traduzir isso em forma de criatividade. É mais ou menos nesse rumo que você caminha? Porque assim, o que é a ousadia? A ousadia é a coragem que também vem das emoções. O que é coragem? Coragem é a ação que vem do coração. Mais uma vez, a gente está falando como não está longe da gente todo o terreno propício para a criatividade, né? É um processo mesmo, né? A criatividade é um processo. Uma coisa tá alinhavada na outra, é isso? E é um processo, assim, muito gratificante, porque além de ela te trazer, na verdade, o autoconhecimento traz a criatividade, o autoconhecimento traz o olhar atento deixa você curioso, aí a curiosidade mexe com as suas emoções, muito desse fazer, você faz com os sentidos, né? Porque, na verdade, a curiosidade é muito aguçada por todos os sentidos. Pelo olhar, pelo ouvir, pelo cheiro, pelo fazer à mão. Isso traz muito esse autoconhecimento, né? E a ousadia é simplesmente você saber que na vida são tentativas, são erros e acertos. Está tudo certo, né? Mais generosidade consigo próprio, porque também isso faz bem, né? Você ser generoso com você é generoso com o outro e você propicia um terreno fértil também para a criatividade. Entendi. É uma coisa fluida, é uma coisa que pode ser gostosa, desde que seja uma... Na verdade, é quase como um despertar mesmo, de coisas que você já tem, né? E eu posso, assim, eu acredito muito realmente que todas as pessoas são criativas e podem exercer através das suas habilidades, através das suas memórias afetivas, através da sua criança interior, que todos temos, né? Alguns até têm coisas a serem ressignificadas nessas memórias, mas a gente também pode usar a criatividade para ressignificá-las, né? Então, eu acho que você juntando a ousadia que é a tentativa no erro e no acerto e nos ajustes, com a coragem e olhando para você, você consegue transformar momentos que parecem que você não sabe nem por onde começar em momentos transformadores e que você olhando depois fala, nossa, eu nunca podia imaginar que isso estava tão perto, que ele estava dentro de mim, quer dizer, era só puxar um fiozinho, sabe? Sim. Quer dizer, então, Carlota, se eu entendi bem, essa ousadia, ela está muito vinculada no processo criativo à coragem. E não a ousadia de você ser criativo a ponto de fazer coisas mirabolantes, estrambólicas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Claro, nada a ver. Na verdade, a ousadia é a coragem de você tentar. Né? Livremente.
e até é tentando que você vai, na verdade, assim, às vezes, porque os processos criativos são diferentes de pessoas para pessoas também. Uhum. Eles se mostram de formas diferentes, eles tem umas pessoas que, por exemplo, meu processo, eu preciso de tempo para as coisas, para decantar. Eu sempre brinco que para mim decanta devagar, sabe? Então, Uhum. às vezes dentro, né? Eu pinto parede. Dentro disso, eu estou fazendo projetos. Tem horas que eu falo, não, isso aqui eu não sei, isso aqui não é esse caminho, eu não sei. Aí eu mudo para outra coisa. Eu adoro fazer 2, 3 croquis, por exemplo, de projetos ao mesmo tempo. Um vai para frente, o outro não vai. Eu acho que assim é uma coisa de você entender que dentro desse processo, os insights eles também vêm da pausa, que é outra coisa que eu acho muito legal de, assim, eu percebo dentro, né? Isso, para mim, eu acho que em todos os processos criativos, na verdade, os insights muitas vezes não vêm quando você está assim, vem quando você fala não sei a próximo caminho, eu não sei a próxima etapa. E você dá uma pausa, né? Eu acho que tudo vem de uma certa. Por isso que vem muito do autoconhecimento. Porque você fala, não, agora não, vou dar uma caminhada. Caminhadas, elas Deu são uma travadinha. grandes amigas dos processos Uhum. criativos. Que eu sei que você caminha Mas, muito na sua fazenda e você me liga me contando coisas maravilhosas desses seus passeios. é, muito de mim eu descubro nas minhas caminhadas. Quer dizer, então às vezes a pessoa fica Cissa ou Carlota, eu não sou criativa. Talvez o caminho seja fazer uma pausa e não estar naquela situação frenética que muitas vezes nós nos colocamos e entramos naquele espiral de querer, naquela batalha de querer que a luz apareça e a criatividade aflore a qualquer custo. Esse caminho, de fato, não é o melhor, né, Carlota? Não, sabe uma coisa que eu também que acho que pode ser muito, contribuir muito nos processos criativos, assim, para despertar, escrever. Da mesma forma que é muito bom, assim, andar é uma coisa boa, porque você respira, e você, no respirar, você também contribui com essa pausa, né? Dentro do seu próprio, porque o corpo da gente, as emoções, elas ficam nele, né? E o escrever é maravilhoso. Às vezes a gente escreve coisas, sabe? Quando você tá com algumas ideias ou... Porque, na verdade, a criatividade, ela vem de uma ideia, mas você exercer ter uma forma criativa de viver, exercer essa criatividade exige um certo. Existe trabalho. É trabalhoso ser criativo, mas vale a pena. Porque, É na que as verdade, pessoas têm muito essa ideia que a criatividade é aquela lâmpadazinha, né? Que acendeu e aí, nossa, eu sou super criativo. A criatividade é o que você disse, isso é sensacional. Ela dá muito trabalho. dá trabalho, mas vale muito a pena porque ela é um trabalho, assim, tem muito de você nesse processo, né, de descobrir de você, mas quando Sim, você se reconhece em algo que você fez e que teve um processo, é uma coisa que dá muito prazer. É sem um prazer dúvida. enorme. E quando você tem aquele encantamento, quando você tem aquela emoção, você consegue passar para o outro de uma forma verdadeira e genuína, né? Que eu acho que é Entendi. isso que é importante, mais do que nunca, né? Ser verdadeiro é a coisa mais importante na criatividade, porque aí é que entram os coletivos criativos, onde todo mundo se reconhece, onde todo mundo se respeita. Tem muito, isso tem é uma essência, né, Uhum. na criatividade, esse vir de verdade, né? Que máximo, que lindo isso. Vou anotar isso, vou tatuar no pulso. Maravilhoso, maravilhoso. Carlota, falando um pouquinho agora sobre a criatividade no sentido de um cérebro que pensa, né? De um cérebro que faz. São coisas diferentes. A criatividade, ela é um processo e ela começa lá na inspiração, através de um olhar atento, através da curiosidade, que essa curiosidade ela é resgatada através de um autoconhecimento e por aí vai. Mas, de repente, isso pode nos levar a pensar uma coisa, uma encruzilhada, né? Será que a criatividade é só para aquelas pessoas artistas,
né, que tem já um estofo de conhecimento sobre artes plásticas ou sobre qualquer coisa que a pessoa venha a fazer com expertise, ou a criatividade, ela também pode ser acionada através da simplicidade. Como é que você vê isso? Eu acho que a criatividade, ela começa das coisas mais simples. Aonde começa os processos criativos, às vezes é uma coisa tão pequena, por isso, assim, os pequenos gestos, os pequenos insights, ou as coisas que a gente vai juntando, ou por isso que é legal escrever, às vezes é uma coisa que você nem imagina, na verdade, assim, mesmo os grandes feitos da ciência, ou os grandes trabalhos de grandes, assim, de artistas plásticos, eu acho que, assim, todo exercer a criatividade começa com muita simplicidade. E depois você, através dessa simplicidade, dessa construção, você cria. Por isso que é bom o não julgamento. Você vai numa coisa simples, aí você cria algo dali. Né? Pode ser desde uma receita de bolo. Eu tô com vontade de comer alguma coisa com canela. Você vai lá, faz um bolo, às vezes você fala, nossa, mas eu acho que esse bolo ficou canela demais, eu não sinto. Aí você vai e você aprimora, você, na verdade, melhora um pouco. Você fala, não, eu vou pegar uma receita, daí vem a curiosidade, eu vou pegar uma receita, eu vou ver que bolos, como é que ele vai ficar mais molhadinho, por que ele tá com muita canela, eu vou pôr maçã. Eu vi que pode pôr maçã, fica mais gostoso a maçã. E, na verdade, você vai melhorando e isso que é o bonito do processo criativo, e você vai aprimorando em qualquer coisa. Né? Pode ser desde uma receita de bolo até uma forma de viver. Que você também pode viver de uma forma criativa e, com isso, você também vai descobrindo habilidades em você e que você também pode melhorar e depois aprimorar. Eu estava, teve um ano que a gente levou para Amsterdã, o povo brasileiro como criativo, eu nunca me esqueci, que eu achei uma coisa tão linda. Tinha uma imagem no Minhocão, no domingo eles fecham o Minhocão e as pessoas ficam passeando. E tinham duas pessoas de um prédio, na verdade, durante a semana, imagino que tem de carro passando pela janela deles e o barulho que eles ouvem. Sim. Eles decidiram, no fim de semana, fazer... Um fez um boneco, tipo aqueles bonecos de fantoche que tem aquele, sabe, parece um ventríloco. Sei. E o outro que tocava sanfona ficou na janela do lado do mesmo prédio e eles começaram a fazer shows. Quer dizer, imagina! Então isso... Numa total simplicidade. Total simplicidade. Sem recursos. Sem recursos nenhum. Tem história, tem enredo, tem um script. Não, tiveram uma ideia... Aí eles resolveram se juntar, eles estavam se divertindo, eles estavam alegrando, porque quando a gente faz o bem, pra gente faz muito bem, né? Alegrando aquelas pessoas que estavam passando. E disso poderia ser convidado para fazer um teatro, sei lá. Eu acho que às vezes começa, às vezes de um ato muito simples. Eu acho que eu quero fazer eu tenho tecido aqui, vou fazer um boneco. Vou fazer o cabelo do boneco. Não precisa ser, eu vou estudar, porque se eu não souber o boneco mega blaster mais, pega um cabo de vassoura, põe ali, o boneco mexe a cabeça um pouquinho, o outro toca a sanfona. Não precisa ser o sanfoneiro, né, premiado. Entendi. São coisas muito simples que fazem do seu viver criativo uma coisa gostosa, né? É preciso a gente ter diversão. A gente ficou muito longe das nossas sensações, dos nossos saberes, com essa simplicidade, né? Do tricotar um gorro de lã, que a gente aprendia com nossos avós, né? E, na verdade, todo esse atropelo nos afastou das coisas mais simples, que a gente agora, né, nessa pandemia, eu acho que dentro de todo esse caos, o mais bonito é você ver várias manifestações de coisas simples que estão sendo feitas, né? Com máquina de costura, as marmitas, as máscaras decoradas, os doces, as pessoas que estão se ajudando, como? De forma simples, com aquilo que elas ou tinham em casa, ou elas já sabiam fazer, mas elas nem lembravam que elas sabiam.
aí um ajuda, eu tenho elástico, mando elástico, eu tenho tecido. Então, Quer isso, dizer, na verdade, ficou muito, assim, apareceu muito agora como realmente é transformador, né? sim, essa sua fala me faz acreditar que a criatividade, ela pode ser resgatada não só pelas nossas memórias afetivas, eh, românticas, digamos assim, boas, né? Mas a gente também pode ser criativo através de coisas que não são tão boas e que a gente pode ressignificar com criatividade o que não é tão bom. E eu acho que a gente está tendo um bom exemplo disso nesse momento. Muito, muito. Eu, assim, eu sou uma pessoa, né, otimista por natureza, embora eu entenda a realidade. Mas eu gosto muito da história, eu acho muito interessante, por isso que nessa hora você, assim, as pessoas estão muito. As pessoas querem um pouco mais de conhecimento. O conhecimento está sendo. O conhecimento, assim, de se aprofundar um pouco, que é a curiosidade que te faz ir um pouco além, né, do que Sim. só ter uma informação. Uma informação é uma coisa, você ir atrás do conhecimento é um pouco mais, né? Uhum. E eu fico, assim, eu me peguei, quando a gente ficou conversando, que a gente ia se encontrar hoje, eu me peguei observando, quando eu fui para Amsterdã em 2016, estava tendo uma Bienal que chamava Incerteza, que tinha, o nome dela era Incerteza Viva. E eu me lembro que foi uma coisa assim, como você flutuar e você se reinventar e você se encontrar no meio da incerteza. E, na verdade, tem um movimento que pode ser bonito dentro da incerteza, que é o você saber, porque ela te exige a pausa, né? Que nem você tá no mar super agitado, se você resolve nadar, você vai se afogar. Então é melhor você dar uma boiadinha, esperar, Relaxar. esperar um pouco para ver para onde que você deve ir, né? Perfeita a sua E analogia, eu achei amei. Eu achei assim, aquela incerteza viva, quando a gente levou, mas isso era no 2016, né? E foi a Bienal, porque eu acho que a arte, ela traz muito, ela traz muito da história, né? A arte, ela vai mostrando aquilo que a história conta, a arte mostra e tem o espectador. Então tem uma troca, né? O artista Sim. faz, muitas vezes, o artista faz com a intenção de mostrar aquilo naquele momento e o espectador absorve. Então é uma troca que vai ficando no inconsciente coletivo, né? E Sim. foi muito incrível que 2 anos depois a Bienal era Afinidades Afetivas, que foi uma Bienal linda, onde todos os artistas eram agrupados por afinidades. Então era o nós, não era mais o eu, era o nós. Então, e eu acho que todo esse movimento que a gente está falando, né? Todo mundo buscando uma forma criativa de passar por tudo isso que a gente está vivendo, essa imersão que a gente, naturalmente, cada um da sua forma, cada um no seu tempo, está fazendo nesse momento, ela vai nos ajudar a nos ajudarmos mais, né? Aquela coisa, a gente põe primeiro a máscara da gente no avião para a gente poder pôr no outro. Então, eu acho que a gente está naquele momento, assim, todo mundo tentando se entender nesse momento, Que é o mas já existe autoconhecimento um uma pouquinho. semente dos coletivos criativos que voltou, que a Bauhaus faz 100 anos e ela nunca teve tão atual, né? Que são os Exatamente. experimentos. Imagina, quando você vê uma Bauhaus há 100 anos atrás falando de coletivos E ela criativos, fala muito da simplicidade, né? Ela trabalhou muito, muito a simplicidade. Então tem tudo a ver essa coisa da criatividade versus simplicidade. muito a ver. Pequenos atos, coisas muito pequenas, assim, que podem causar grandes transformações. Muito bom, Carlota. Que delícia! Adoro conversar com você, você sabe disso. Eu também. Só. Então, a criatividade, ela pode sim ser fomentada através de coisas simples. Nós estamos falando aqui para um monte de gente que está muito afim de estimular aí a sua criatividade. Ela pode sim ser estimulada através de coisas simples. Não é porque ela tem 3 etapas. Primeiro você cria, depois você melhora e depois você aprimora. O que não pode é você começar a criar, ou seja, você está na etapa
da criatividade e fala, eu não sou criativa, eu não estou gostando desse meu resultado final, eu desisto. Não, melhore e aprimore com o tempo que a Carlota fala tão bem, né, Carlota? Deixe decantar. É isso? E a Adri está falando aqui, né? A incerteza é a nova certeza. Então, como navegar nisso, deixando o tempo, né? A incerteza é a nova certeza. Então, o tempo, a gente tem que aproveitá-lo, né? Para deixar aquela fluir. coisa do decantar, o fluir, né? Que assim, é um processo lindo. Assim, Sim. você é muito prazeroso, né? Então, eu acho que existe, e eu acho que a gente precisa resgatar o prazer no que a gente fazia, porque a gente não percebeu, mas a gente tinha o atropelamento, ele na verdade, ele acaba que a gente se confunde, Tolhendo. sabe? Sim. Ele acaba tolhendo a criatividade, né? Você produz muito, mas você produz mais do mesmo. Você não consegue, de fato, ter criatividade. Porque o que demanda você ter criatividade envolve tudo que não é essa vida frenética. Claro. Por exemplo, Inhotim é um exemplo lindo de pausa. Porque por que você sai de Inhotim absolutamente... Você nunca mais esquece? Porque todos os pavilhões têm a pausa do você caminhar, ou mesmo que você vá lá no carrinho, você faz uma imersão num pavilhão, aí você adquire aquele conhecimento, aquelas percepções, aí você caminha. Então lá é um exemplo vivo da natureza como pausa, sabe? Então assim, são coisas assim que a gente tem que prestar atenção. Porque o que mais, assim, isso você tem que prestar atenção naquilo que te causam as coisas, que para cada pessoa é uma, né? Que é o que te emociona, né? Que é o que te emociona, que é o que te toca, que é aquilo que... Tudo está muito alinhavado, né, Carlota? Quer dizer, você tem que ter o tempo para observar atentamente o que te emociona. O que te emociona é também um resgate do seu autoconhecimento. E aquilo que te emociona te estimula a querer ser curioso, né? Isso mesmo. E quando esse estímulo colide dentro de você com uma certa coragem, você precisa colocar isso em ação, né? Como você diz, coragem é ação com o coração, não é isso? Isso. E aí sim você vai ser criativo, porque muita gente se intitula não criativo, mas não deixa com que os seus sentimentos aflorem, não se permite que você consiga fazer com que esse estímulo colida com a sua coragem, mas é preciso ter uma ação, porque se ficar só a nível subjetivo do pensamento, você vai achar que você nunca foi criativo. A criatividade está muito vinculada ao fazer. Está vinculada ao fazer e está vinculada também à experiência e assim, ao tempo. Tem o tempo do relógio e o tempo que as coisas acontecem, que é o tempo Cronos, que não é o tempo do relógio, é o tempo que as coisas amadurecem, né? Tem o Kairos e o Cronos. Agora eu já não sei mais, que a Adriana que sabe mais isso. Um deles é o tempo que as coisas amadurecem dentro de cada um. E é esse tempo que a gente tem que resgatar. É o seu tempo para que amadureça as coisas. Eu acho que também tem isso. Não desiste antes de ter dado o tempo da experimentação, o tempo de aquilo fazer sentido para você. Vai em frente, sabe? Vai escrevendo. Mas você tem que fazer, né? O fazer tem que fazer. Você tem que estar experimentando e fazendo. E se permitindo fazer. Nem que isso esteja nessa primeira etapa, que é a etapa do criar. Depois você melhora e aprimora. É isso? Isso. Melhorar e aprimorar são etapas que elas vão vindo naturalmente, porque essa curiosidade vai aumentando, seu interesse de melhorar e de aprimorar. E assim, na verdade, a gente tem que ficar muito encantada com aquilo que a gente está dividindo com o outro, né? É importante a gente passar essa paixão, porque aí a gente põe alma no que faz, né? Legal. Alma nos projetos, alma naquela comida que você fez, assim, faz uma coisa que tenha significado, né? Entendi. Carlota, tem uma
outra ideia de criatividade também que as pessoas me perguntam muito e eu queria que você respondesse para mim. A criatividade, ela está vinculada a novas ideias, a invenções, coisas que não existem, ou a criatividade, ela fala muito sobre aquilo que já existe? Como é que funciona isso? Eu acho assim, sempre ela parte daquilo que já existe, de algum conhecimento, de alguma experiência, de algum saber. Por exemplo, assim, nós mesmos aqui no Brasil e na América Latina, a gente tem o saber da africano que veio, que tem a força, a música. Nós temos exemplos de muitas coisas, a liderança do indígena que estava aqui, que atuava mais como líder do que como chefe, todos aqueles saberes dos sabores, os saberes ancestrais que nós já temos na nossa cultura, a nossa dança, a nossa música. A gente tem uma riqueza de elementos que já existem aqui na nossa ciência. Na verdade, a gente tem na nossa arquitetura quantos o nosso design que tem assim, brilha no mundo inteiro, né? Nós temos grandes designers, muita coisa começou aqui, né? Uhum. Você vê Lina Bobardi, você vê Burle Marx, você vê como isso é moderno e como isso há quanto tempo faz isso, né? Então, na verdade, se a gente olhar um pouco para a nossa história, olhar um pouco para a história da humanidade, as coisas elas estão lá, sabe? Elas estão lá, por isso que é tão importante, como é importante para a criatividade você ir atrás do conhecimento. E, na verdade, isso às vezes é aquela luzinha que acende, mas aí é o trabalho, né? É o trabalho de ir atrás, de fazer os links. Mas eu acho que, assim, é muito gostoso você, a sua vida, você ter uma vida criativa, sabe? Assim, até quando você é velhinho, você vai chegar num lugar e fala, nossa, eu vi esse livro. Eu acho que é uma coisa que te alimenta para sempre, né? Te mantém vivo, né? Mantém vivo, porque tá junto com as suas emoções, tá junto com o seu olhar. Tem sempre uma coisa no seu olhar para você acrescentar, você divide com o outro, porque tudo que é emoção, você, né, sai um pouco só do conhecimento e e você expande com o outro. Então, eu acho que, na verdade, não é que tem que ser uma ideia nova, porque senão você não é criativo, não. Não. Vai vendo o que te emociona, vai vendo o que te toca, vai juntando, vai dando tempo para as coisas, vai elaborando, porque, assim, fazendo sentido para você, você se reconhecendo, já é meio caminho andado para o projeto amadurecer, né? Uhum. Sim. Uma outra coisa que me perguntam também, que eu acho bem interessante, né? A criatividade, a gente sempre atribui a criatividade aos artistas. E a gente já comentou um pouquinho que criatividade nem sempre, a criatividade pura, nem sempre está vinculada só à arte. Você pode ser criativo em vários aspectos da sua vida, como a Carlota acabou de dizer. Mas falando um pouco do mundo artístico, a criatividade, ela se torna quase que arte, né, ou design, ou artesanato, ou artes plásticas, quando ela é manifestada através da vontade genuína do artista e não do ato de agradar o outro. É mais ou menos isso? Eu acho que, na verdade, tudo começa com a gente, né? Na verdade, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser genuína, e aí você coloca aquilo genuinamente, você não está fazendo para agradar ninguém, você está fazendo porque você se reconheceu naquilo em qualquer coisa, né? Uhum. E você dá aquilo, você divide aquilo, você coloca aquilo, evolui naquela ideia, realmente dando o que você tem de melhor e aquilo que você acredita, né? E que você tem de verdade, né, Carlota? Você acabou de verdade, dizer. Eu acho assim, a gente está no momento de resgate de valores e verdades. E a gente tem terreno propício para isso. Se a gente conseguir olhar um pouco os nossos valores, que estão aqui, né? Estão desde das nossas... Assim, se a gente pega a nossa colonização, quantos valores, quanta riqueza, que cultura que a gente tem.
né? Eu acho que vem aquilo também da gente dar valor também para aquilo que a gente tem no nosso país, no nosso hemisfério, né? Ficar um pouco com a nossa cultura, tirar daqui, ajudar os nossos produtores, ajudar a fazer uma corrente, um elo de colaboração aqui dentro do nosso país, da nossa região. E assim começa, mas como começa com simplicidade, começa pequenininho, né? Se você conseguir fazer, sabe, dentro do seu projeto, assim, as parcerias que você faz, sempre eu acho assim, muito importante existir uma compatibilidade de valores, que isso é, assim, a empatia, ela é importante, mas na verdade, para você ser empático, se colocar no lugar do outro, você também existe uma troca de valores ali, né? A empatia tem muito a ver com seus valores. Como outro dia me falaram, assim, é fácil ser empático com aquelas pessoas que você reconhece, ser empático com aquelas que você não reconhece, mas a gente também tem que ser nesse momento, né? Essa corrente que a gente tem que fazer agora é um elo gigante de se reconhecer e dar para o outro o que você pode, o outro também vai dar, e com mais generosidade, com mais verdade, e buscando, assim, que nem a imagem do estilingue, né? Quanto mais longe vai, para mais longe você joga a pedra, né? Então, quanto mais para trás a gente for nos nossos resgates, nos nossos valores, isso não tem a ver em ser assim. Isso é para tudo, é a união do design com o artesanato, são os coletivos criativos, com cada um com aquilo que pode dar, dentro da simplicidade do que cada um pode dar. Nada é melhor, porque se você tem aquilo, genuinamente você tem aquela expertise, e o outro tem na área da indústria, vamos juntar tudo, né? E vamos fazer disso tudo algo para que todo mundo se reconheça, porque antes de mais nada, as pessoas acham que elas têm que voltar a se reconhecer. É isso que vai começar a criatividade vem do reconhecimento, porque ela vem do autoconhecimento. Então, que tal a gente pensar assim, se eu me reconhecer, que ótimo. Tá bonito, tá feio, é pouco, é muito, não importa. Eu gostei, eu me vejo nisso. Excelente, sabe? O bolo pode estar pouco doce, com pouca maçã, com muita canela, né? Assim, e aí é muito importante, porque aí você começa a ter a troca, né? Quer dizer, a primeira pessoa que precisa se apaixonar por aquilo que você fez é você mesma. Isso. Isso muito mesmo. Bom. Porque aí a coragem vem do coração e aí você expande. Você é demais, Carlota. Eu fico aqui, Você eu tenho que também. conduzir a live. Eu não sei se eu conduzo, se eu pergunto mais a coisa, ou se eu fico aqui extasiada com o que você fala. Muito obrigada. Sim. Você, Adri, vocês são sensacionais. Eu sou fã número 1 de vocês. Uma tarefa difícil para mim poder conduzir essa live, porque eu sou mais fã do que qualquer outra coisa. Ai, nossa, mas eu também. A nossa troca é muito. Então, é a troca, né? A troca de verdades e valores, que é muito o que a gente faz, né? Eu queria... alimenta muito, né, Soca? Sim. A gente está partindo aqui quase que para o fim. Eu queria deixar para todo mundo que, como a Carlota falou, nesse momento de tantas incertezas, a gente só sabe que a certeza que a gente tem é que estamos vivendo uma grande incerteza, né? E que isso tudo precisa ser sedimentado na gente. Queria deixar essa live não como uma receita de bolo, como a Carlota falou, mas muito como uma pergunta retórica, né? Algo que deixe uma interrogação e não um objetivo da gente obter uma resposta efetiva de como a gente vai fazer a nossa criatividade ser fomentada no meio dessa pausa. Eu espero que vocês tenham gostado. Carlota, queria que você falasse alguma coisa do seu coração para a gente aí no final dessa live. E quero reiterar um beijo, um abraço enorme para a Dri, que eu adoro também, um talento sem igual. Vocês duas
se completam e tomara que vocês consigam ficar pelo menos mais 30 anos juntas. Pelo menos. Nós merecemos. Ai, obrigada. Então, eu sou, como eu falei, eu sou uma otimista, né? Então, eu, assim, acho que a gente poderia fazer, assim, olhar para dentro para fazer desse momento um momento de transformação, de descoberta de habilidades, de ir atrás de sonhos que a gente podia, assim, a gente não sabia nem aonde estariam, né? Porque muitas vezes, muitas coisas nascem dessas pausas, sonhos que estão escondidos, habilidades que estão esquecidas. Então, vamos tentar transformar esse momento em momento de oportunidade, em momento de transformação, navegar pela incerteza, mas com muita coragem e com muita verdade. E que isso traga muita alegria, porque a gente também precisa de alegria, né? De diversão, de prazer. A gente achava que a gente estava com muito, mas a gente está precisando, sabe? Genuinamente, aquele prazer genuíno que vem da nossa criança interior, que é maravilhoso para nos acalentar e para a gente espalhar aí pelo mundo, né? Alegria, otimismo, verdade, sinceridade, algo que você se reconheça, e é isso. Muito, muito obrigada. Um beijo no seu coração, um beijo na Dri. Agradecimentos aí a todos do ateliê. A você, especialmente a você, pelo seu tempo, por ter nos dado nesse final de tarde esse presente de aquecer aí os nossos corações com as suas palavras, com as suas dicas de criatividade. Amei. Muito obrigada. Obrigada um pelo beijo para convite, você, amei querida. Também. Beijo.